Salve Maria, vamos continuar aqui a sola escritura, o lema da reforma protestante. Tá mais para sola de chinelo. Simples, pô. Se você pegar 10 pastores, cada um interpretando a sola escritura, a sua maneira, a sua cabecinha, cada um vai ter uma visão diferente. Aqui é o professor Ferreira respondendo o Tiago João Vitor. Diz que o Tiago João Vitor não entende nada. Então você é o especialista. Tanto que você debateu com o Diácono João Vitor, você falou que o Diácono João Vitor era despreparado, você tomou aquela lapada, apanhou mais que um pandeiro apanha no samba, cara. Por quê? Efésios 3,10. Católicos, tenha isso na cabeça. A verdade será conhecida pela igreja. Atos Apóstolos 1 e 2. A quem foi confiado. 2 Coríntios 3,6. Os apóstolos são ministros da nova aliança, guiados pelo Espírito Santo. Os apóstolos 2, desce o Espírito Santo. E João 16,3. Vocês não falarão por si próprio, mas o Espírito Santo. O Espírito da verdade. Os apóstolos 2,42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Segundo Tessalonicenses 2,15, Paulo fala da tradição. Segundo Tessalonicenses 3,6, Paulo fala aqueles que não vivem a tradição. Simples entender isso, cara. É só. Olha a manobra da interpretação pessoal. A escritura não dá brecha nenhuma. Eunuco ali não teve interpretação pessoal. Precisou de um membro da igreja. Apóstolos 8, 29, 30 e 31 em diante você vai ver. Simples entender isso, cara. Diácono católico estupra as escrituras. Olha como ele já inicia o vídeo dele. Esses protestantes engravatados são tudo farinha do mesmo saco. São os piorzinhos, esses que pregador de rua, esses que ficam gritando. O único foco dos caras, eles são unidos, ele tem uma unidade, sim, em perseguir a igreja. Mas vamos lá, né? Tentando defender dogma romanista. Isso mesmo, estupra. Observe que eu não estou falando estru, mas estupra. Ok? Ok. Vamos às palavras do diácono. Eu peço a você que já compartilhe o vídeo, deixe seu like, jogue no Instagram, nas redes sociais. Isso nos estimula a defender as... Estimula mesmo. É conteúdo financeiro para você. Cada vez que o vídeo é mais visualizado, 1000 visualizações. Olha só que interessante. Esses vídeos aqui, esses esgotos, tem respaldo. Tem pessoas que patrocinam essa mentira. Cadê vocês, católicos? Cara, tô aqui tentando monetizar meu canal. Precisando das suas ajudas para compartilhar, para divulgar, para o povo católico não cair nessa farofa, nessa mentira. Mas os católicos não ajudam, cara. Pode você ver, a mentira, ela tem mais respaldo, cara. Simples, pô. A nossa missão é essa. O meu foco não é ter like, não é ter status, não, cara. O meu foco é esse vídeo para chegar a você, para você não ser enganado por esses lobos. João 10. Beleza, se chegar o contexto, se eu conseguir monetizar, tal, etc. Eu conseguir 1000 inscritos, mas eu preciso pessoas que compartilham, visualizam, porque eu preciso de um certos respaldo de visualização para mim conseguir o segundo grau para mim monetizar. Mas não tem. Vou lá, vejo meus vídeos, infelizmente 2 visualizações, 3. Cara, meus vídeos é para quê? Meus vídeos é para incomodar essas raças de vibra mesmo. Mas eu não tenho ajuda de vocês, cara. Você vê como o protestantismo ajuda esses hereges. Felizmente, cara. Felizmente. Mas não vou deixar de pregar. Porque eu gosto de fazer isso. Desmascarar essas farsas, essa mentira. As escrituras aí a produzir mais conteúdo para o YouTube. Vamos às palavras do diabo. O grande problema desse argumento é que não se encontra na Bíblia um versículo sequer abonando a sola escritura, dizendo, por exemplo, somente a Bíblia é a fonte vertente de ensinamento e de fé para o cristão. Mas nós encontramos
versículos onde a tradição apostólica é enaltecida igualmente. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios 11, versículo 2, por exemplo. Pega ele, Nossa Senhora. Pega ele, Bíblia Sagrada. Pega ele, Jesus de Nazaré. Pega ele, só a Escritura. O diácono diz, não se encontra um versículo sequer abonando a sola Escritura, mas encontramos versículos abonando a tradição católica. Aqui dois erros gritantes. Será que tem versículo abandonando a tradição apostólica? Realmente, como os pais da igreja... Eu fiz vários vídeos falando sobre isso, respondendo o outro protestante que é do grupinho desses hereges. Cara, será que tem versículo bíblico abandonando a tradição? O primeiro Diz o protestante tem, né? É o erro de desconhecer as escrituras e desconhecer a inferência escriturística. E o segundo erro é que quando a Bíblia fala de tradição, não fala de tradição católica, apostólica, romana. Na verdade, nem a expressão. 1 Pedro 5,3, Pedro está ali onde? Nome simbólico, Roma. Então, é romana. Atos Apóstolos 23, 11, Paulo está indo para onde? Cristo aparece a Paulo, fala, desse testemunho de mim em Jerusalém, e ora, importa, é necessário que dê em Roma. E tanto que o livro de Atos Apóstolos termina quando o apóstolo Paulo chega em Roma, que ele diz lá em Romanos 1,8, será proclamado mundialmente. Que fé é essa? A fé na sede que está em Roma. Será proclamado mundialmente. Pega ele, Sagrada Escritura, prega ele, só a Escritura. Prega ele, Maria, pisa na cabeça da serpente. Pega ele, Maria, o terror dos hereges. Apostólica romana, na verdade, nem a expressão católico-romano existia quando os escritos foram redacionados, tampouco enquanto os apóstolos... Vou dar a resposta, todo mundo já sabe essa resposta, misericórdia. Mas vamos lá. Vamos ao refrescamento do nosso diácono católico. O escrito de São Marcos. São Pedro estava fazendo o que ali em Roma, onde ficou 25 anos ali pregando. São Marcos, que era seu discípulo, ia escrever na pregação de São Pedro ali em Roma. Então o escrito de São Marcos foi a pregação oral de São Pedro ali em Roma. E Paulo vai para onde também? Em Roma. Só você pegar Eusébio Cesareia, histórias que você vai ver. Santo Irineu de Leão. Vamos ao refrescamento do nosso diácono católico. Jesus diz em João 5,39: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui ele está censurando os fariseus, porque eles examinavam as Escrituras, mas não viam até Jesus. Mas Jesus diz que são elas que de mim testificam. Quando ele diz são elas, fica inferido, não a tradição, mas elas, as Escrituras que testificam de Jesus. Esse fato. Em Mateus 22, 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui Jesus não diz errais não conhecendo a tradição, as Escrituras e a... Pega lá Mateus 22, você vê do que se está citando. Olha só. João 5, Mateus 22, olha só. (22, 29). Respondeu Jesus: errais não compreender a Escritura, nem o poder de Deus. Ó. A que se trata aqui? Ó? Tá falando da ressurreição. Momento nenhum, Cristo está falando que a Escritura é a única regra de fé. Errai porque não compreender a Escritura. Que Escritura? O Velho Testamentário. Olha só, eles vão pegando versículos, vão fazendo doutrina. Esse é o lema da Reforma Protestante. Eu leio a Escritura e fico fazendo doutrina, de acordo com minha cabecinha. As Escrituras e a tradição, mas errar não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então o erro está em não conhecer as Escrituras, porque são elas que, com
produzem a vida eterna. Quando Paulo diz a Timóteo que ele recebeu a tradição, que ele recebeu as palavras de sua avó e de sua mãe, Paulo explica quais palavras foram estas, quais tradições foram estas que Paulo as recebeu. Em 2 Timóteo 3. Tanto que em Filipenses, se eu não me engano, 3:8, ele chama tudo de esterco que ele aprendeu ali. Tradição farisaica, judaica, que você preferir. Esterco. Em 2 Timóteo 3,15, Paulo diz que desde bebê, né, aqui a palavra prefos, que aparece em prefus, que Timóteo aprendeu desde bebê, o que ele aprendeu? Não, vamos dar uma pregada em cima, porque o cara enrola demais. Como eu já falei, cara, o protestante ele vai dar a volta, vai citar versículo, vai citar contexto fora do contexto, vai citar outras coisas que não tem nada a ver para refutar o diácono. Porque que citou aqui, 2 Timóteo, né? 1 Timóteo 3,15, a igreja ela é a coluna sustentáculo da verdade. Porque a igreja, ó, todavia, se eu tardar, ó, o que é isso? Se eu for pro engano, se eu tardar, se eu virar um herege, se eu se revoltar quando eu perseguir a igreja, quero que sabe que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Porque a igreja, ela guarda todo o contexto, a baluarte da verdade. Porque a escritura é interpretada como visão de Santo Irineu, Santo Agostinho, Santo Inácio de Antioquia. A maioria dos pais da igreja fala sobre a regra de fé, não é somente a escritura. Com a visão da tradição magistério da igreja, a escritura se torna infalível. A verdadeira interpretação, certo? Olha só. Quero que saibam como deve portar na casa de Deus, que a igreja de Deus vive coluna sustentáculo da verdade. Olha só. Três, 15, ó. Desde a infância conheceis a Sagrada Escritura, e saber que elas têm o cordão de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Todavia, a Escritura é inspirada por Deus, ó, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar justiça. Ó, o Espírito Santo, cara. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo ali. Atos Apóstolos 1 e 2, a quem foi confiado, que vai ter a verdadeira interpretação pelo verdadeiro Espírito Santo. Que vai interpretar. Porque o magistério é a coluna sustentada da verdade. Porque o Espírito Santo assiste o magistério. E Paulo deixa bem claro aqui, ó. É só que os caras vão costurando o versículo bíblico, ó. 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendestes, ó. Seja por palavras, seja por carta a nós. Primeiro os apóstolos pregaram, primeiro os apóstolos viveram, depois escreveram pela mesma unção, pela mesma fonte do Espírito Santo que estava inspirando eles. E ainda deixa bem claro, deixa um alerta para nós entender o que, ó. 2 Tessalonicenses 3,6. Intimai-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todo irmão que não leva a vida ansiosa. Ao contrário da tradição, os protestantes não seguem a tradição. A regra de fé é somente a Escritura. O diácono desconhece só a Escritura, mas vocês que desconhecem só a Escritura. Porque Paulo está falando aqui, ó, apartai daqueles que não seguem, é ao contrário da tradição. Que é tradição? 2 Tessalonicenses 3,15, ó. Ensinamento que desde nós aprendemos, seja por palavras, pregação oral. Você não entende isso? A pregação oral. Depois por epístola, carta escrita. Por quê? Por nós que são ministros da nova aliança, segundo Coríntios 3,6. Quem foi confiado? Os apóstolos 2. Que 1 Coríntios 2,20 constituiu primeiramente os apóstolos. Vocês nem sonhavam, nem imaginavam em existir. Então, ó, todos os irmãos que levam vida ansiosa, ao contrário da tradição, ó, que de nós tedes recebido.
Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós como vós desregradamente. E São Pedro tampa as suas bocas. Segundo Pedro, Gálatas 7:2 Evangelho, o verdadeiro Evangelho que vem da igreja, que não é o Evangelho que é inventado 16 séculos de atraso. Aqui, ó. Segundo Pedro 1:20, ó. Então, se você segue a Escritura, se é só a Escritura, então você tem que abraçar isso aqui, ó. Como vocês não seguem, vocês sabem citar versículo bíblico. Ficando dando volta, engana muitas pessoas, porque tem 1000 visualizações de pessoas sendo enganadas. Aqui, ó. Segundo Pedro 1:20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Lucas, Apóstolo 8, 19, 30, 31, teve a interpretação pessoal, não. Um membro da igreja, que é cheio do Espírito Santo, São Felipe, interpreta para eunuco de Etiopia. Pacata, seus mentirosos. Porque jamais uma profecia foi preferida por efeito de uma vontade humana. Homem inspirado pelo Espírito Santo. As apóstolos desce quem? O Espírito Santo. A quem as apóstolos? A quem foi confiado. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. João 16, 13. O Espírito da verdade. Vocês não falarão por si próprios, mas o Espírito Santo falará através de você. Quem é esses apóstolos que oram junto com a cheia do Espírito Santo? As apóstolos 14. Vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E São Pedro vai deixar bem claro, segundo Pedro, que muitos protestantes citam aqui. Olha só, ele fala aqui, ó, não tem os pessoal, agora ele fala segundo Pedro 2:1, fala dos falsos profetas, agora ele fala segundo Pedro 3:16, ó. Ao 17, ó. Vós, pois, caríssimo. 15, ó. Ao 16, ó. 15 ao 16, ó. Mas vamos 16. É o que ele faz em todas as suas cartas. São Pedro falando, São Paulo, ó. Nas quais fala nesses assuntos. Nelas não há alguma passagem. Ó, nelas há algumas passagens difíceis de entender. Quem vai interpretar essas passagens difíceis? Para se entender, para não ter uso pessoal, interpretação pessoal, como o professor de grego, o especialista, o... Misericórdia, cara. Você pega esses vídeos de Lucas Bonzoli, você pega esse vídeo de Bruno Lima, você pega esse vídeo lá do Aeropago Apologética ali, João, você pega esses vídeos do Thiago Dutra, você pega essas imundícias de Rodrigo Silva, você pega essas imundícias de professor Leandro Quadro, você pega esses... Cara, é tudo farinha do mesmo saco. Esse assunto. Nela há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido é o espírito ignorante ou poucos fortalecidos detupam para sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Olha só que interessante, ó. Isso aqui está falando que é o protestantismo, cara. Ó, não compreende a escritura, quer compreender a escritura fora do magistério. Olha só. Sentido, ó, é que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesse assunto. Nela há algumas passagens difíceis de entender, ó, cujo sentido o espírito ignorante, ó, ou pouco fortalecido, detupam para sua própria ruína, como faz também com as demais escrituras. Agora vamos aqui. Será que os pais da igreja eram só escriturista, como os protestantes querem afirmar? Tal, etc. Vamos ver aqui. Professor, pelo amor de Deus, cara. E é professor, hein? Vou começar a dar aula também, cara. Vou me autogir professor. Vou colocar um terno, uma gravata. Vou colocar na rede social aí, professor Sérgio Roberto, teólogo Sérgio Roberto. Vou começar a enganar o povo, porque o povo gosta disso, cara.
Os pais da igreja primitiva. Ó, vamos ver se é isso mesmo. Aqui, ó. A afirmação de que os pais da igreja patrística, nos primeiros séculos, defendia a tradição e não a visão protestante, ó, de sola escritura, é um ponto central de debate teórico com fortes suportes históricos, mas requer nuance. Ó. A perspectiva histórica dominada, baseada no escrito patrístico, indica que a igreja primitiva operava com base em tradição viva, e não no princípio de somente a Bíblia, como definido séculos depois pela reforma. Porque você ter a interpretação do magistério, você vai ter a correta interpretação. Ter a visão protestante é divisão, como diz São Pedro, 2 Pedro 3, 15 e 16. Certo? Tradição e sucessão apostólica. Os pais da igreja, como Irineu de Leão, Tertuliano, olha a referência que eu estou citando. Já citei versículo bíblico. Tem muitos outros versículos, Lucas 1 em diante, tem refuta. Certo? Mateus 2, 23 também fala ali também. Olha só. Tertuliano, ó, Irineu Tertuliano, frequentemente apelava para a tradição oral, ó, recebida dos apóstolos e preservada na sucessão dos bispos. Ó, sucessão dos bispos. Especialmente, olha a responsabilidade dos bispos, cara. Os apóstolos refutavam os hereges. Então, olha só o respaldo e a responsabilidade do sucessor dos apóstolos. É refutar esses hereges também. Hoje eu vejo muitos padres e muitos bispos assim, ó. A igreja sendo atacada, a igreja sendo caluniada, difamada, e os leigos estão defendendo. Cadê os bispos? Cadê os padres, teólogos, doutores? Como... Difícil, hein? A preservada na sucessão dos bispos, especialmente combater heresias, ó. Ele argumentava que a verdadeira doutrina era que ela passando diretamente dos apóstolos para a igreja, ó. Nossa, cara. Contra a sola escriturista, né? Muitos estudiosos, tanto católicos quanto ortodoxos, apontam que a ideia de que cada indivíduo pode interpretar a Bíblia isoladamente, uma interpretação comum da sola escritura, é uma abordagem moderna. Olha só, é a invenção desses protestantes modernos hoje em dia, certo? Que não reflete a prática da igreja primitiva e via a escritura como parte inseparável da tradição. Tem muita coisa aqui, cara, muito argumento, muito... Olha só, Lutero ele foi repreendido pelo seu amigo, ó, por esse princípio, essa revolta dele aí, ó. A doutrina da sola escritura, somente a escritura, popularizada por Martinho Lutero no século XVI, é vista pela perspectiva católica e histórica não apenas como uma reforma, mas como uma ruptura com a tradição apostólica. A fundamentação de Lutero, segundo críticos, baseou-se em interpretações subjetivas e na rejeição da autoridade da Igreja, magistério, e dos padres da Igreja. Aqui estão os pontos principais de distorção ou mudança de paradigma apontados por historiadores e pela visão católica. 1. Rejeição da tradição oral e do magistério. 1. O princípio de Lutero. Lutero afirmou que a Bíblia é a única fonte inerrante de autoridade, rejeitando a tradição oral e o magistério. Olha só que heresia, cara. O poder de interpretação dos bispos, dos papas. Distorções. A igreja argumenta que a escritura surgiu dentro da igreja e da tradição oral. Pregação dos apóstolos não é contrária à Bíblia. Não diz que é principalmente que é a única norma de fé.
Veja, 2 Tessalonicenses 2,15, onde Paulo ordena seguir a tradição oral escrita. Base bíblica, professor. Tem que voltar a fazer esse curso. Tem que voltar para a faculdade. Porque um leigo, um Zé Ninguém aqui está te refutando. Porque o Espírito Santo. Eu sou membro da igreja. Eu amo a igreja. Não tenho minha visão. Visão dos pais. Livre exame. Lutero promoveu a ideia de que o indivíduo guiado pelo Espírito Santo, como o cara se rompeu com a igreja, como o Espírito Santo vai guiar esses caras? O Espírito Santo está em divisão? O Espírito Santo ele é contraditório, professor? Visão do Lutero. Poderia interpretar a Bíblia sozinha, o que resulta na fragmentação protestante em múltiplas denominações. Ó. É o Espírito mesmo, cara, segundo Coríntios 4. Está sendo guiado por outro Espírito mesmo, que irão proclamar outro Jesus diferente. Realmente, Lutero está certo. O desafio da autoridade dos padres da igreja patrística. Ó. Visão de Lutero. Lutero alegou que a igreja de sua época havia se desviado e que era necessário voltar aos pais da igreja. Por que ele não seguiu, então? Porque ele não tentou reformar a igreja dentro da igreja, não calatou o rabo entre as pernas e foi fundar a sua própria igreja. Dizendo que vai reformar, dizendo que a reforma protestante. Não. Ele reformaria a igreja dentro da igreja. Contradizendo aqueles papas hereges da época. Aqueles da época, aquela heresia da época, aquela contradição da época, aquela indulgência e tal, etc. Já tem uma para outro vídeo. Certo? Os pregadores mal intencionados, mas a igreja não tem culpa, cara. Mas a igreja, no entretanto, frequentemente enfatizava a autoridade da igreja, tal, etc. Contradição do cânon. A ação de Lutero para fundamentar sua teologia, Lutero tentou remover o questionamento livre da Bíblia, que continha a doutrina contrária à sua ideia. Ó. Tentou remover, ó. Como a epístola de Tiago, ó, é a reforma protestante. Ó. Olha as suas reformas que Lutero tentou remover a epístola de São Tiago por falar de justificação pela obra e os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Ó. Olha só, vocês defendem isso aqui? Problema, né? A lista dos livros da Bíblia, cano, foi definida pela Igreja Católica no final do século IV, baseando na tradição do magistério, rejeitar a autoridade da Igreja é, ao mesmo tempo, aceitar a Bíblia que ela definiu e visto como uma inconsistência lógica. O dilema do que decidiu 4 livros estão na Bíblia, tal, etc. Ó. Interpretação no sujeito, tem muita coisa aqui, ó. Críticas, resumo da visão católica dos pais, ó. A igreja e os padres da igreja primitivo via a escritura, a tradição e o magistério como um tripé inseparável, onde a tradição procede à escritura. O magistério serve para garantir a interpretação correta, professor, sobre a assistência do Espírito Santo, contrariando a ideia de que apenas a Bíblia lida individualmente é suficiente. 3 tripé: escritura, tradição e o magistério. Porque Efésios 3, 10. Assim de hora em diante, as denominações apostólicas celestes podem conhecer pela igreja a diversidade da sabedoria divina. Pela igreja. Me mostra um versículo bíblico, a verdade será conhecida pela sola escritura? Ah, mas que está dizendo ali em Mateus 22, 29. Está escrito. Ou Mateus 4. Ou João 5. Não, cara. Tenho um magistério. O Espírito Santo é a alma desse magistério. E as colunas que são os apóstolos que interpretam corretamente a Escritura. Então, a Escritura não está acima do magistério, nem o magistério acima da Escritura.
e nem a segunda tradição estão unidas nesse tripé. Como vou ter a visão correta, a interpretação correta pelo membro da igreja? Como o eunuco precisou da interpretação do membro da igreja. São Pedro está falando. Não poder ter os pessoal. E São Pedro está falando também. Paulo, nas suas pregações, nas suas homilias, tem muita coisa difícil de entender, tal, etc, tal. Quem interpreta é o magistério. Salve Maria, sou servo missionário. Poderia mostrar o vídeo dele todo, mas só isso aqui já refuta todo o vídeo dele. Salve Maria.